apneia E mais leve. existem sinais de que eu posso ter apneia do sono? Porque eu acho que não é óbvio para a maioria das pessoas. Eu tenho apneia do sono. Talvez a maioria das pessoas saiba se elas roncam ou não. Talvez uma ou outra fala, pô, eu não ronco, mas na hora do vamos ver ronca. Às vezes o cara é solteiro, ele não tem ninguém para acusar ele ali. Sim. Mas tem alguns sinais de que a pessoa tem apneia do sono e não sabe? Então, aí tem uma confusão que pouca gente entende isso. Porque o que é a apneia do sono? A apneia do sono é você parar de respirar durante a noite. Então, eu estou respirando aqui, eu respiro algumas vezes por minuto, né? Mas eu, de repente, paro essa sequência que tem uma... A nossa respiração, ela tem uma frequência. Então, você respira num ritmo, num determinado ritmo. E esse ritmo é diferente. Então, as pessoas podem ter um ritmo um pouco mais acelerado, um pouco mais lento, de acordo com a condição física, etc. e tal. O que é a apneia? É quando você rompe esse ritmo. Então, vamos dizer que você respirava uma vez a cada 10 segundos. Tá. De repente você parou de respirar e você ficou um tempo sem respirar. E aí você ficou 30 segundos sem respirar, por exemplo. Esse episódio é um episódio de apneia do sono. Então é uma pausa na respiração por um período maior do que 10 segundos. Habitualmente já é caracterizado uma apneia do sono. Tá. Só que qual que é o problema? Se você pegar na rua 100 pessoas, eu acho que aposto com você que em mais de 90, a gente monitorar a noite dessas pessoas, fizer o exame para diagnosticar o problema, em mais de 90, a gente vai encontrar algum episódio de apneia do sono. Caraca. Mesmo que a pessoa não ronque, mesmo que a pessoa tá isso. Por quê? Porque às vezes você para de respirar porque você teve um sonho. E aí você tá na tua atividade ali, tipo, esqueceu de respirar. Entendi. Entendeu? Ou relaxou muito. Então você tem uma atividade cerebral acontecendo durante a noite. E você parar de respirar eventualmente naquilo, sabe aquela coisa que você tá entretido com uma coisa que você para de respirar e depois você volta? Sim. No teu sonho isso também acontece. Entendi. Então, as pessoas às vezes pensam, eu tenho apneia, eu tive uma parada na respiração, eu tenho a doença apneia do sono. A doença não é isso. Ou seja, você pode ter um episódio de apneia, um evento de apneia e ser absolutamente saudável. A quantidade de eventos é que caracteriza a doença. Entendi. Então, se você tem até 5 apneias para 1 hora de sono, então vamos dizer, você dormiu 10 horas, se você tiver até 50 apneias numa noite de 10 horas de sono, você não tem doença. E 50 é muito, cara. Caramba. Imagina, 8 horas de sono, 5 são 40 episódios. Você pode ter 40 episódios e aquilo não ser considerado doença no seu caso. Ou seja, não vai afetar a tua expectativa de vida, não vai afetar a tua saúde, nada disso. Só que se você tiver mais do que 5, e estatisticamente, aí você já tem uma doença e você começa a ter as consequências dessa doença, né? Então, isso dificulta, porque às vezes a pessoa fala assim, ele para de respirar, nossa, ele tem apneia. Aí você vai fazer um exame e ele está no limite da normalidade, ou seja, é um problema muito leve. Mas alguém viu ele parar, viu um episódio e achou que aquilo é um problema. E tem outras pessoas que têm assim, o pior caso que eu já vi até hoje tinha 179 apneias por hora. Nossa, o cara não respirava. Né? Então você tem quase que 3 Ele tinha apneias por minuto. 5 episódios de respiro a cada 1 hora. Né? Tipo... 179, imagina, 60 minutos são 3 por minuto. Caraca. Então ele mais não respira do que respira. É, porque se para mais de 10 segundos, né? Exato, entendeu? 3 por minuto, ou seja, mais de 30 segundos do minuto você não tá respirando e você não respira o tempo todo. Mas beleza, essa questão dos sinais, eu vou descobrir se eu tô dormindo. Mas e no meu dia? Vamos supor, eu posso... Qual que é a porcentagem de pessoas no Brasil que tem apneia do sono hoje? Tem esse número? Estima-se que 70 milhões. 70 mais de 70 milhões? milhões de pessoas. É 1/3 do Brasil? 1/3 da população. Caraca. Tem a doença. É muita gente. Tem a doença. Ou seja, ter episódio 100%, Cara, eu né? odeio ser um portador de más notícias, mas pode ser que você tá doente e não sabe. E tem alguns indicadores no dia, porque eu não sei se as pessoas vão conseguir medir à noite, né? Eu vou te perguntar isso também, mas vamos supor, que sintomas eu posso ter no meu dia que eu devo investigar se eu tenho apneia ou não? Assim, de novo, é uma escala evolutiva. Quanto mais grave, mais sintomas você vai ter nessa situação. O primeiro é o ronco. Entendi. Né? Se o cara ronca, pode ser que... A chance de ter apneia é muito alta. Se a pessoa ronca, a chance de ter apneia é muito alta. Eu não tenho estatística do Brasil, mas tenho estatística da minha clínica. Né? Hoje, 75% dos pacientes que vão no consultório têm apneia. Cara. Então, só 25% das pessoas que roncam, só roncam sem apneia. 75% deles têm apneia. Então, se você ronca, é muito mais provável que você tenha apneia do que você não tem. Caraca. Esse é o primeiro ponto. E aí, a quantidade de sintomas, quanto mais sintomas você tem, mais provavelmente você tem uma apneia mais grave, né? O primeiro sintoma é o ronco. O segundo sintoma é cansaço. Então, eu me sinto mais cansado do que o habitual. Isso se eu dormir, porque, por exemplo, tem um amigo meu que ele
eu falei pra ele baixar o Sleep Cycle lá. Ele baixou, aí ele, pô, acordei cansado hoje. Aí ele me mostrou a foto e ele dormiu 5 horas. Então, não, normal, aí né? Também, Pô, normal. 4 horas por noite e vai Aí, estar cansado. mas se o cara dorme ali umas 7 horinhas e ainda tá cansado, já é um indicador. O que a gente chama nessa situação é o seguinte, você tem a sensação de que você dormiu, mas não descansou. Entendi. Então eu dormi 8 horas, dormi 10 horas, dormi pra caramba, mas acordei cansado. Tem alguma coisa errada. Não é normal. Vamos lá. Você dormiu 3 horas num dia, você dormiu 4 horas no outro, você dormiu 3 horas e meia no outro, aí teve um dia que você dormiu 10 horas e acordou cansado. Você tem um acúmulo das noites que você dormiu mal. Tá. Isso é uma coisa, tá? Outra coisa é você falar assim, não, eu durmo 7, 8 horas todo dia e eu acordo cansado. Isso tem alguma coisa errada. Não é normal. Não estou dizendo que seja apneia, mas já é um indício muito provável de que você tem uma doença do sono, tá? E a apneia é das doenças mais comuns. Existem outras doenças do sono? Existem umas 70. Caraca. E você conhece várias. Insônia, sonambulismo. Entendi. Tem várias doenças que são comuns ali, mas delas, as mais frequentes são ronco, apneia do sono, insônia. São as 3 doenças que mais afetam a gente, né? Entendi. E no seu trabalho você lida com muita gente com insônia ou mais ronco mesmo? Eu trabalho só com ronco e apneia do sono. Entendi. Dentro da medicina do sono, a medicina do sono tem, como eu te falei, 74 distúrbios do sono. Se eu não me engano, são 74, tá? Mas é 70 e poucos ali. Destes, os 3 mais prevalentes são ronco, apneia do sono, que estão muitas vezes coligados, e insônia. Eu lido basicamente com ronco e apneia do sono. Não lido com insônia. Mas vou ajudar em relação à insônia também, porque Legal. insônia tem o tratamento básico para insônia, eu conto já. Ó, já dá o like, já temos um gatilho da atenção aqui para prender a sua atenção. Já dá o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que ronca ou com sua esposa. Tem muita mulher que ronca também, né? A gente pode falar disso também. Porque geralmente a culpa é sempre do homem, né? Do marido e tal. Meu marido ronca muito, mas acho que tem... Eu tenho um vídeo da Lili aqui que eu não posso divulgar. Que eu peguei uma vez, ela ficou brava comigo. Que eu dei uma filmada. Ela não ronca normalmente, mas nesse dia acho que ela tava mais cansada e eu jamais faria isso por querer, né? Mas o celular escapou da minha mão, eu tive que filmar, entendeu? Mas eu tenho registrado. Mas você falou um ponto importante. Na realidade, todo mundo pode roncar. Você tá muito cansado, você tomou todas. Pensa o seguinte, sempre que você relaxar muito, você tem uma propensão a roncar maior. Por quê? Não é obstrução? Porque quando você relaxa muito, pode abrir a boca, a língua pode relaxar para trás, vai estreitar a passagem de ar na garganta e você pode roncar. Então a pessoa, quando ela toma, às vezes, sedativo, que ela relaxa mais, relaxante muscular, e não necessariamente ela tem uma doença, é uma coisa pontual. Entendi. Agora, roncou todo dia, esquece. Ninguém ronca todo dia porque Quais tá cansado. são as causas do ronco, as principais, assim? A causa do ronco é a obstrução. Tá. Então vamos entender isso. Aí a gente tem que pensar o que causa obstrução. Legal. Então a causa do ronco é uma obstrução, é fato. O que causa essa obstrução? Eu divido sempre em 3 grupos principais, tá? E aí depois a gente pode detalhar esses grupos. O primeiro deles, e mais prevalente no mundo, é a obesidade. Então, por que a obesidade? Como que a obesidade obstrui? A obesidade faz com que acumule mais gordura no pescoço, mais gordura na papada, e isso faz com que a passagem de ar na garganta diminua. Isso é, sem dúvida, o principal motivo. Tá. E hoje, dos pacientes que a gente trata, 84% deles estão acima do peso. Então, a obesidade ele é um fator muito predisponente. Só que não necessariamente... você resolvendo isso, você acaba o problema, porque a gente tem, às vezes, os outros fatores associados. Então, às vezes, a pessoa pensa o seguinte, eu tô roncando porque eu tô gordo. Não é mentira. O ronco, ele vai piorar isso. Mas pode ser que você perca peso e você continue roncando, por causa desses outros 2 fatores. Aí, o segundo fator, vamos dizer, dos mais prevalentes, né? Porque é prevalente, mais comum. Então, o mais comum de todos é a obesidade, sobrepeso e obesidade. O segundo são alterações anatômicas. E as alterações anatômicas têm várias. Né? Quais são as alterações anatômicas mais frequentes? São as alterações esqueléticas, que é daquela historinha que eu falei da onde eu comecei, que era para mexer com a cirurgia esquelética do rosto. Então a pessoa tem o queixo muito para frente, ou a parte de cima muito para trás, isso desequilibra a passagem de ar na garganta e faz com que você ronque, né? Tem essa obstrução e você ronque. Às vezes você tem a amígdala muito grande. Então a amígdala muito grande parece 2 caroços ali na garganta que faz com que a passagem fique mais dificultada e você ronca. Às vezes tem o nariz entupido, tem uma alergia, tem alguma coisa não tratada e o nariz fica sempre entupido. Quando o nariz fica entupido, você abre a boca, quando você abre a boca, a língua vai mais para trás e também obstrui a garganta. Então, as alterações anatômicas são o segundo motivo de ronco. E o terceiro é a flacidez, ou seja, a garganta é uma parte muscular. A garganta em si, ela não é uma estrutura. Não é que nem o estômago. O estômago é um órgão, de fato. Sim. A garganta não é um órgão. A garganta é um espaço. E esse espaço tem, a parte da frente dela é a língua, o céu da boca. Então, tem outras estruturas ali associadas. E essas estruturas, todas elas são musculares.
Então, por que quando a gente envelhece o problema piora? Porque quando você envelhece, você tem mais flacidez. E essa flacidez faz com que esses músculos fiquem balançando com mais facilidade, obstruem e faz barulho. E tem alguns exercícios para você diminuir essa flacidez? Tem. É assim, ó, a gente tem que pensar então, obesidade é a primeira causa, alteração anatômica é a segunda e flacidez é a terceira. Flacidez, ela vai acontecer em algum momento da vida. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não roncava antes. Tá, mas antes era mais novo, antes você não tinha a flacidez atrapalhando. E a flacidez, a gente combate ela de duas formas. Ou com exercícios, que é a forma mais efetiva de combater isso, e quem faz esses exercícios são os fonoaudiólogos que vão orientar ali como fazer, ou você faz isso com laser. Às vezes você pode estimular com laser essa musculatura e ela faz com que esse tecido dê uma contraída e você acaba também com a flacidez. Mas os dois caminhos, a gente tem que entender que eles não são definitivos. O que eu quero dizer definitivo? Você vai para academia, você para de ir, você fica fraco, né? Seu braço murcha. Sim. A garganta, você parou de fazer o exercício? Então pode ser que se o meu problema é flacidez, eu faço exercício, resolveu, eu vou ter que fazer pro resto da vida? Sim. Meter um mini hábito ali. Mas esse exercício é 10 minutos. Você faz tomando banho, você faz dirigindo. Não é um Entendi. negócio que você tem que ir pra academia e fazer. É um negócio muito simples ali. São exercícios que você movimenta a língua, que você faz. Eu não sou a pessoa mais adequada para orientar isso. É uma fono. Mas é coisa muito simples de fazer. Só que você tem que ter o hábito. Você tem que ter a regularidade de fazer isso. E o exercício, muitas vezes, as pessoas acham que não funciona porque ele acha que ele vai fazer uma semana e vai funcionar. É a mesma coisa da academia. Você vai na academia uma semana, você tá forte? Sim. Você tem que fazer isso meses, né? Às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até você ter o resultado. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do VerdadeCast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.